Nas ações de manejo dos resíduos sólidos, após a etapa de acondicionamento, a gente vai ter a etapa de coleta e transporte dos resíduos. E o que vem a ser coleta e transporte de resíduos sólidos? A coleta significa a transferência do resíduo do local onde ele estava acondicionado para o veículo de transporte. E o transporte é esse deslocamento dos resíduos coletados para alguma estação de transbordo, para o local de tratamento ou para a disposição final. A gente vai ver no finalzinho dessa aula o que significa uma estação de transbordo. Alguns requisitos vão precisar ser atendidos para essa etapa de coleta e transporte dos resíduos sólidos. Eu preciso garantir a universalização de atender a todos, né, atender a todas as pessoas, seja em áreas urbanas ou também em áreas rurais. Eu preciso universalizar o acesso a esse serviço, garantindo, né, condições de salubridade e de saneamento ambiental para todos. É preciso ainda garantir que essa coleta e transporte tenha regularidade, periodicidade, frequência e horários estabelecidos previamente para que a população tenha conhecimento de quais são os dias e horários de coleta que o caminhão coletor, o caminhão de lixo vai passar nas ruas, para que a população ela disponha, ela coloque seu resíduo para ser coletado nesses dias e nesses horários específicos de coleta, evitando, por exemplo, que esses resíduos venham a atrair vetores, venham a atrair moscas, né? Ou então venham a poluir o solo, né? Os recursos hídricos, e também para que eles não venham a entupir bueiras e causar aqueles alagamentos e inundações em áreas urbanas. E é preciso manter esses horários e essas frequências de coleta já previamente definidas, garantindo essa regularidade e a periodicidade da forma de coleta e transporte dos resíduos sólidos. Só para a gente ter uma noção em relação a termos de custos, a etapa de coleta e transporte representa 50% juntas dos custos relativos à limpeza pública. Então, é uma etapa importante do manejo de resíduos e que representa um custo relativamente alto, justamente pensando nesse requisito de atender o maior número de pessoas possíveis e também em relação às longas distâncias, geralmente, que há em relação à cidade, ao centro urbano e à localização do aterro sanitário ou do local de destinação final. E aí, como eu falei que a gente tinha uma segregação e formas de acondicionamento separada para cada tipo de resíduo, então a gente também vai ter formas de coleta e transporte para cada tipo de resíduo. Na coleta convencional, vai ser utilizada não determinado transporte, determinado veículo, para coleta de serviço de saúde, outro veículo, coleta de resíduos especiais como pilha, baterias, óleo lubrificante, seria outro tipo de veículo. Coleta de resíduos de limpeza urbana, da mesma forma, resíduos de construção civil também, coleta seletiva, outro tipo de veículo, e coleta de resíduos industriais, também vai ser necessária uma coleta diferenciada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de que tipos de caminhão de coleta específico para cada tipo de resíduo. Na coleta convencional, que é mais comum a gente encontrar passando nas nossas ruas em ambientes urbanos, nas grandes cidades, geralmente, essa coleta convencional com o caminhão compactador, sendo que nem sempre a gente consegue encontrar esses caminhões compactadores, porque são veículos caros e que as prefeituras de menor porte, né, não conseguem adquirir seu caminhão próprio, nem contratar empresas privadas que tenham esse serviço de coleta com caminhão compactador. Então, a gente também pode encontrar como serviço de coleta convencional os caminhões baú ou caminhão com carroceria, que são aqueles bem ainda precários, que não oferecem segurança sanitária para os operadores, para os funcionários e nem para a população que é usufruída por esse serviço. A gente ainda pode ter caminhões de coleta seletiva específicos, geralmente são utilizados nesses caminhões tipo carroceria, né, mas são utilizadas baias, em que cada baia vai receber um tipo de resíduo diferente. Os de serviço de saúde, como eu falei para vocês, é outro caminhão, é um serviço de coleta diferenciado, transporte, né, diferenciado desse tipo de resíduo. Construção civil, então geralmente se for utilizado as caçambas estacionárias, eu precisar de um caminhão que já carrega essas caçambas estacionárias para o seu local de destinação final. Resíduos especiais pode ser utilizado no caminhão, por exemplo, para coletar e transportar óleos lubrificantes ou pilhas e baterias ou diversos tipos de resíduos. E de limpeza urbana pode ser utilizado o caminhão também específico para a coleta de poda, em que no mesmo momento que se faz a coleta já se faz a trituração da poda para diminuir o volume desse resíduo gerado e posterior encaminhamento para a sua destinação final. Esses veículos de coleta, na coleta convencional dos resíduos domiciliares, também devem obedecer alguns requisitos.
Eles não devem permitir o derramamento do lixo ou do chorume na via pública. Deve apresentar uma taxa de compactação de pelo menos 3:1. Então, lembra lá que a gente estudou na caracterização física sobre o grau de compactação dos resíduos. Então, o caminhão de coleta deve ter esse grau de compactação de 3:1 para reduzir esse volume e ter a capacidade de coletar a maior capacidade de resíduos, otimizando essa frequência de coleta. Deve também dispor de um local adequado para o transporte dos trabalhadores dos garis e apresentar uma altura de carregamento na linha de cintura dos garis por questões ergonométricas. Sendo que eu também posso ter situações para essa coleta ser mais simples, né? Locais de praia ou de difícil acesso, posso utilizar também de outros mecanismos para garantir que essa população ela seja atendida pelo serviço de coleta de resíduos. Então, eu trouxe até esse exemplo aqui lá da Prefeitura de Maxaranguape, né, uma praia aqui próxima a gente, em que nas regiões rurais, mais distantes do centro da praia, é utilizado um carrinho de mão mesmo para se fazer a coleta dos resíduos. E é claro que isso traz uma insegurança sanitária maior em relação ao operador, e aí vai ser mais necessário ainda dispor de EPI, de equipamento de proteção individual para os garis, para os operadores do sistema, para evitar que ele venha se contaminar com os resíduos coletados. Como eu falei para vocês, a gente pode ter uma etapa intermediária entre a parte de coleta e transporte dos resíduos até a forma de disposição final no aterro sanitário, que é passar esses resíduos por uma estação de transbordo. Então, o caminhão compactador ele vai ter determinada capacidade volumétrica de armazenar a quantidade de resíduos, e para evitar que essa pequena quantidade armazenada nesse caminhão compactador faça que várias viagens até o aterro sanitário, que geralmente fica mais longe de centros urbanos, então esses caminhões compactadores descarregam seu volume de lixo coletado em caminhões caçamba, que vai ter maior capacidade, e esse caminhão caçamba aqui, após ele encher, ele encaminha os resíduos até o aterro sanitário. Então, o caminhão compactador faz o transbordamento, e por isso chama estação de transbordo, em que esses resíduos são dispostos em carretas ou contêineres maiores para posteriormente serem transportados para o aterro sanitário. Então, com isso eu consigo economizar em termos de combustível, de manutenção dos veículos compactadores que são utilizados para coleta e transporte nas vias urbanas, nas vias públicas urbanas. E essa etapa de transbordo, geralmente, ela é empregada em cidades maiores. Aqui em Natal, a gente tem uma estação de transbordo, a estação de transbordo que fica em Cidade Nova, onde era o antigo lixão da cidade. E de lá, da estação de transbordo de Cidade Nova, é que os caminhões, carretas, né, os contêineres, encaminham o resíduo coletado na cidade de Natal para o aterro sanitário da Braseco, em Ceará-Mirim.